Olá, colegas da 12ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, Educação, Atores e Instituições, sediada em Porto, Portugal. Eu me chamo Sônia Fernandes, sou professora pesquisadora do Instituto Federal Catarinense, Campus Camboriú, Santa Catarina, Brasil. E esta pesquisa está no bojo do processo de pós-doutoramento que eu estou desenvolvendo na Universidade Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul, sob a orientação e supervisão da professora Maria Isabel da Cunha e também contemplada com a bolsa de doutorado sênior no âmbito do CNPq, a chamada 32 de 2023. Então, a pesquisa intitulada Alta Gestão dos e nos Institutos Federais, vozes dos gestores da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, ela é resultado, portanto, de uma pesquisa em andamento e que objetiva compreender como os reitores e as reitoras dos institutos federais da região sul do Brasil percebem a gestão no âmbito das atribuições e competências governamentais, bem como considerando a administração pública, ou seja, o conceito de governança pública, assim como também a partir e com os conceitos de complexidade e de ruptura paradigmática que envolve a praxis pedagógica da gestão, tese defendida por mim neste trabalho. A motivação para essa pesquisa tem forte relação com a minha trajetória profissional, e notadamente no campo e nos cargos da gestão educacional, e em diferentes níveis, desde a educação infantil à pós-graduação, e mais recentemente como reitora do Instituto Federal Catarinense. Esse processo me permitiu elaborar compreensões conceituais e práticas, portanto, praxis, que foram me movimentando a dialogarem com a produção teórica já existente e os processos vividos no exercício da profissão e da própria condição de gestora, né, no âmbito da educação. E me fizeram compreender que este processo vem ao encontro dos princípios da complexidade como uma forma de ruptura paradigmática e, dentre elas, a compreensão de que os processos, ou seja, a realidade, não são lineares, estanques e tão poucos simplificados. E é isso que me move a compreender ou a defender a tese de que os processos de gestão no âmbito da educação podem ou se constituem como praxis pedagógica, portanto, trazem consigo um pensamento político, um posicionamento político e também uma dimensão transformadora da realidade que não se constitui em neutralidade educacional. Esse processo possibilitou, então, essas diferentes reflexões e, notadamente, em função do que nós chamamos no Brasil, né, em relação aos institutos federais, da juventude, dessa nova institucionalidade constituída por meio da lei de criação dos institutos federais no contexto brasileiro. Outro aspecto que justifica também a realização dessa pesquisa está relacionada à produção incipiente com a problemática em questão. Isso se deu por meio de um levantamento, né, do que nós chamamos de estado do conhecimento, a busca em repositórios e em outros espaços, como a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações e o IBICT, no período de 2013 a 2023, o que possibilitou a compreensão, então, de uma produção incipiente, praticamente inexistente, fato que também justifica a necessidade de produção do conhecimento com vistas à discussão, ou seja, a perspectiva da temática que está em questão. Os aspectos legais históricos, né, em relação aos institutos federais têm como grande marco ou divisor de águas a Lei 11.892 de 2008, quando então o presidente Lula, no seu segundo mandato, institui e cria a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica e também os institutos federais, com vistas à interiorização e à expansão da educação profissional, científica e tecnológica em todo o território nacional. Os aspectos teóricos, eles dizem respeito, então,
a categorias como a complexidade e visão sistêmica, com base em Edgar Morin, bem como a perspectiva da epistemologia que se move para uma possível ruptura paradigmática e emergente a partir de Boaventura de Souza Santos, né, com vistas aos possíveis diálogos e relações com a educação, em específico no âmbito da gestão educacional e no recorte dessa pesquisa da alta gestão no contexto dos institutos federais. Os questionamentos em torno do paradigma moderno, né, me colocou ou vem nos colocando enquanto planeta, enquanto sociedade, notadamente no mundo ocidental, para uma necessária mudança radical de um paradigma, de uma visão mecanicista, né, para uma visão sistêmica, ecológica e complexa de mundo e, portanto, das relações também educacionais e em desdobramento no campo da gestão educacional, assim como na perspectiva ou na ideia, né, de Boaventura de Souza Santos de uma possível ruptura paradigmática, aquela que poderá permitir, então, uma mudança radical na forma de pensar e interpretar o mundo e também contribuir de uma maneira mais assertiva para a superação ou até mesmo, né, como diz ele, o abandono das estruturas e conceitos tradicionais da modernidade em favor de novas perspectivas emergentes. Do mesmo modo, em Morin, na direção do pensamento complexo, não é? Buscando a perspectiva de uma realidade mais articulada, daquela que os princípios de ordem e desordem, união e separação, autonomia e dependência se influenciam mutuamente, podendo contribuir, então, para uma ou reestabelecimento da organização, e essa dimensão no conceito analítico, né, pode nos levar à compreensão desses processos de gestão em 3 dimensões, né, ou princípios no âmbito da complexidade que são interrelacionais. Macroconceitos, né, centrais como o diálogo, a recursão organizacional e a perspectiva holográfica. Do que diz respeito aos aspectos metodológicos, o estudo sustenta-se em princípios da pesquisa de campo de abordagem qualitativa e exploratória, cujos instrumentos de dados, neste momento e para este texto, foram os questionários utilizados por meio do Google Drive e que estão sendo analisados à luz das contribuições da análise textual discursiva de Moraes e Galeazzi, autores brasileiros. A partir da pesquisa, que se caracteriza como alta gestão, ela então se debruçou sobre a escuta dos reitores e reitoras da região sul do Brasil, eleitos no período de 2012 a 2023, o que totalizou uma população de 10 reitores e reitoras, sendo, neste momento, 100% da amostra respondente dos questionários. Os dados recolhidos e analisados até o presente momento, né, a totalidade, como eu falei anteriormente, objetivou um contato inicial com vistas aos dados de identificação e caracterização dos participantes da pesquisa, bem como das questões provocativas que tangenciaram os objetivos da mesma. Cabe ainda esclarecer que o quantitativo de reitores participantes da pesquisa são 10, que não correspondem ao quantitativo de mandatos, que são 18, considerando que alguns foram reconduzidos e outros na condição pro tempore. Os dados de identificação, então, apontam, né, que são 10 reitores e reitoras, ou seja, 10 dirigentes máximos, 10 se identificam como homens e 3 mulheres, todos cisgêneros, brancos, e todos e todas, né, ascenderam ao cargo entre o período geracional de 45 a 60 anos. A maioria também ingressou na IBTT antes da criação dos institutos federais. Outro aspecto que foi procurado compreender se diz respeito à experiência anterior da gestão, né, enquanto reitores, e os dados evidenciam, então, que 60% foram pró-reitores, 40% diretores gerais dos campos ou coordenadores de curso, de pesquisa, de extensão ou de atividades relacionadas à natureza finalística dos institutos federais. E sobre terem encontrado ou não condições, né, adequadas em relação às suas expectativas quando tornaram-se reitores e reitoras, 4 deles disseram que sim, 2 que não e 4 responderam em partes. Eu destaco aqui uma das manifestações, ela diz a seguinte
Questão: encontrei as condições de gestor de acordo com as minhas expectativas. Encontramos a reitoria em condições deficitárias de pessoal em alguns setores, que prejudicaram e ainda prejudicam o andamento de processos. E também a cultura interna avessa às mudanças, segundo eles, né? Outras questões que foram requeridas neste processo por meio do questionário também buscou compreender algumas dimensões relacionadas a pontos fortes, fracos e desafios vividos no contexto, não é, como dirigentes máximos. Dos pontos fortes, alguns destaques como a capacidade de escuta, a celeridade das decisões, a disposição para aprender e estudar sobre administração pública, boa relação com os colegas, o destaque ao ser, entre aspas, apaixonado pela proposta dos IFES, ou seja, por essa política, né, criada por meio da lei já citada anteriormente. Outro destaca a facilidade de comunicação e a condição conciliadora. Outro, ter compromisso com a instituição e com as pessoas. Também há um destaque em relação à disciplina, à agilidade, à organização, à coragem, estudo, transparência e acessibilidade, e também a dimensão do otimismo em relação ao processo. E ainda como pontos fortes, então, normalizar o processo e melhorar a governança e as políticas inclusivas no contexto dos institutos federais. Outro desafio desse ponto forte, destacado por alguns reitores e reitoras, diz respeito à articulação interinstitucional nos territórios, né, a construção, consolidação da identidade institucional, bem como o estabelecimento ou fortalecimento das instâncias representativas e a valorização do protagonismo estudantil, qualificação dos processos de ensino, de pesquisa e de extensão. E ainda a possibilidade de estar em constante contato com a comunidade acadêmica e trabalhando por ela para gerar, segundo, né, os respondentes, melhores condições para as ofertas dos cursos. Há também o destaque para a equipe de gestão articulada, né, uma boa equipe como um ponto forte, e também a boa comunicação, confiança e propósito, bem como o conhecimento da rede federal e a parte técnica da gestão pública. Alguns pontos fracos que foram destacados pelos respondentes: a falta de paciência, a ansiedade, a somatização de problemas da gestão, a pouca flexibilidade em alguns temas, querer entender todas as pessoas e não conseguir, pouca paciência para a demora de resolver questões cruciais para a instituição e muitos assuntos e pouco tempo para se dedicar a todos, né? A articulação política necessária e não ter formação para a gestão, para poder exercer este cargo também foi algo destacado. E somam-se a isso, segundo os respondentes, condições de orçamento para desenvolver um bom trabalho, gestão de TI e limitação na gestão de pessoas. As percepções apontam para avanços estruturais, porém insuficientes, frustrações e necessidades de pensar a cultura ou repensar a cultura da gestão para além dos processos fragmentados e burocráticos. Então, até o momento, está sendo possível, não é, concluir que as vozes dos reitores e das reitoras colaboram para a compreensão de que os processos, ou seja, a realidade, não são lineares, estanques e tampouco simplificados, como vem já sendo apontado pela teoria que sustenta o diálogo com a empiria deste processo. Tal fato, né, nos leva a pressupor que a condição de gestor e de gestora de autarquias tão complexas quanto os institutos federais no contexto brasileiro, e notadamente no campo da educação, se constitui como praxis pedagógica, como ação consciente e traz consigo a ideia, então, de que os atos de gestão não são neutros e tampouco se distanciam do contexto e da realidade no qual as instituições estão inseridas e podem contribuir para a transformação da realidade também nos quais os institutos federais encontram-se inseridos. Nesse contexto, é possível também ainda dizer, né, que os processos de gestão se colocam como desafios para transpor essa realidade, condição imprescindível, né, para a necessária transformação social e, deste modo, orientar processos de construção democráticas na direção dos princípios da complexidade como uma forma de ruptura paradigmática.
O meu muito obrigada e um desejo de sucesso a todos na 12ª jornada.